O que é XSS? XSS é uma abreviação que no inglês significa Cross-Site Scripting. Se usa o X porque o X parece com a cruz. E cross é cruzar. Então, Cross-Site Scripting. Scripting de sites cruzados. XSS é um tipo de vulnerabilidade em aplicativos web. Era muito comum, ainda é comum hoje, mas era muito comum tempos atrás. Tinha muitas dessas vulnerabilidades. Vou te dar um exemplo bem simples. Supor que você tem um site e tem uma lista de comentários e tem uma caixa para você enviar um comentário, caixa de texto. Bem, normalmente a pessoa iria digitar um texto e enviar o comentário. Mas, como você quer criar uma ou tomar vantagem de uma vulnerabilidade, nesse caso XSS, você faria o seguinte: bem, vamos pensar de uma maneira bem. Vamos supor que a pessoa não tem intuição maligna. Antigamente, quando eu usava o site, quando eu era criança, eu queria colocar a fonte em negrito. Aí eu descobri que era só botar o sinal menor que B maior que e botar o texto e fechar a tag menor que barra B maior que. E eu vi que em alguns sites isso funcionava. Então, esse é um exemplo bem simples de o que isso pode ser XSS. Nesse caso, você envia o comentário. Na caixa de texto, você escreve a tag B, o texto, e fecha a tag de HTMLB. E envia esse comentário. Esse comentário é enviado ao servidor, que é armazenado no banco de dados. Quando você pega a lista de comentários, você recebe do servidor. E quando recebe do servidor, você injeta, os comentários no DOM, Document Object Model, nos elementos da página. Então, um elemento é criado com comentário. E no conteúdo do elemento tem aquele texto que eu digitei na caixa de comentários. Nesse caso, eu tinha digitado uma tag B, bold, para deixar o texto negrito. Se não tiver nenhuma proteção contra XSS, nesse caso a gente chama a limpeza da entrada, no inglês é sanitization. Ele vai deixar, quando injetar no HTML, ele vai deixar o texto que eu digitei, a minha mensagem, meu comentário vai aparecer em negrito. Bem, esse exemplo foi bem simples, mas poderia ser algo pior. Talvez alguém poderia ter digitado, por exemplo, alguém poderia ter digitado uma tag de script, menor que script, maior que, e fizesse alguma coisa, provavelmente coisa ruim, e fecha a tag de script e manda isso como um comentário. E as outras pessoas que abrem a mesma página para ver os comentários, elas vão carregar o seu comentário. E o seu comentário, como tinha uma tag de script, ninguém nem vai perceber porque uma tag de script, não aparece nada na página que é renderizada. A não ser que você tenha digitado também um comentário do lado do script só para poder falsificar o comentário. Falsificar não, como se diz, forjar, para se dizer que só comentou alguma coisa, mas além do comentário tem também o script, que seria executado também no navegador dessas outras pessoas que acessam a mesma página. E se fosse algo bem nefasto, poderia ser, por exemplo, obter informações das pessoas. Por exemplo, se eu entro num site, eu sei que certas informações, quando eu logo no site, quando eu entro,
certas informações são pessoais minhas. Pode até ter informação que é valiosa, né? Aí, o que acontece? Como eu sei que essas informações estão na página, eu poderia, com intento malicioso, criar um script que iria rastrear ou obter todas as informações da estrutura do HTML e compilar uma mensagem, e essa mensagem seria enviada a um servidor meu para eu poder obter esses dados de outras pessoas. Esse script seria rodado no navegador de cada pessoa que acessa a página e vê os mesmos comentários. Como são pessoas diferentes, elas logam com outro perfil, né, com outra conta. Então, você teria acesso às informações dessas pessoas. E essas informações seriam enviadas ao seu servidor para você coletar dados roubados, né? Então, essa é a vulnerabilidade de XSS, Cross-Site Scripting, né? Tem também outras variações. Pode-se também tomar vantagem da query string que tem. Por exemplo, quando você faz uma busca, normalmente aparece na URL, na barra de endereço do navegador, o sinal de interrogação, né? E com algumas par de propriedade e valor que tem o valor da busca ou algum parâmetro da busca, algo assim. Esse também pode ser um alvo de XSS e você pode fazer alguma coisa lá que vai causar alguma coisa de ser rodada, né, se não houver nenhuma proteção. Tá bom? Então esse é o XSS. Hoje em dia há várias maneiras de se proteger. É muito menos. Hoje em dia a incidência desse problema é muito menor porque já houveram vários investimentos para poder na segurança de combater a vulnerabilidade de XSS. Se você fizer site ou aplicativos, você sempre deve sanitizar, que a gente fala em inglês, sanitize, as entradas. O que é isso? Cada mecanismo que você tem no seu aplicativo, que qualquer usuário pode entrar algum tipo de informação, você tem que verificar se ele não tentou colocar algo malicioso como uma tag de script e assim por diante. Normalmente, vários frameworks de desenvolvimento web, de servidores de back-end e tal, ele já tem embutido essa verificação e ele, se algum usuário tentar digitar uma tag e tal, ou pode ser, normalmente a tag é removida ou algo assim acontece. Então ele previne esse problema de até ser armazenado, né, do banco de dados, nesse caso. Né? Isso também eu acho que ocorre no front-end, frameworks como bibliotecas, React, Vue, deve ter também esse mecanismo de proteção já embutido, eu acho. Até se você escrever HTML puro, JavaScript puro, você tem que se tocar em qual tipo de funções você usar. Por exemplo, você não vai usar inner HTML, né? Normalmente inner HTML pode ser um alvo de causar XSS, né? De rodar o script. Em vez de usar inner HTML, quando você quer modificar o conteúdo de um elemento de HTML, você usa, por exemplo, text content, né? O text content, essa propriedade do elemento, só muda o texto e não permite, né, que rode script ou que use tags, né? Há navegadores hoje em dia também teve muito investimento nos navegadores e os próprios navegadores bloqueiam
essas tentativas de XSS. Então já vem embutido também no navegador, embora que não, talvez o hacker pode também conseguir ultrapassar essa proteção do navegador, porque é só para usuário comum que tem a proteção já habilitada, então ela pode ser desabilitada no navegador. A outra coisa para remediar esse problema é Content Security Policy, CSP. Content Security Policy, você pode enviar do servidor um header de HTTP que determina como é que fala? Policy, né? Política ou policy de segurança de conteúdo, CSP, Content Security Policy. E você pode determinar que o servidor, quando manda a página, né, de HTML, o navegador vê que tem o header de CSP e ele vai bloquear, por exemplo, a execução de script inline. Né? Se você tiver algum script rodando lá que foi adicionado, por exemplo, dentro do body, você cria uma tag de script com um conteúdo dentro da tag, sem ser externo, oficial que você já tinha determinado que iria rodar. E tal e tal. Se você quiser saber mais sobre isso, pesquise CSP, Content Security Policy. E assim por diante. Então, XSS, Cross-Site Scripting, vulnerabilidade que afeta aplicativos web, né, sites web. Os hackers tomam vantagem disso porque no navegador tem a execução de script, de JavaScript. Então, devido a essa execução desses programas de código, você pode injetar um script malicioso que acidentalmente pode se tornar parte da estrutura da página presente, né? Na injeção de você coloca por exemplo, uma tag de script com um script malicioso e esse script roda não só no seu navegador, mas de outras pessoas, né? Tem também outro exemplo da página de suporte, por exemplo. Acho que é parecido com os comentários. Você sabe que você vai nos sites, às vezes tem uma chat, uma salinha de bate-papo, tem um ícone em um dos lados da tela que você clica e ele vai para o suporte, né? Assistência ao consumidor e tal, e você pode falar com alguém ou mandar uma mensagem. Você também tem um risco de você colocar XSS, tomar vantagem de XSS aí. Seria o seguinte, do seu perfil não tem nenhuma informação, mas do perfil da pessoa que oferece o suporte, né? O representante de suporte, ele tem acesso no sistema dele, normalmente, a várias informações de vários clientes. Então, quando ele vai ajudar o pessoal, ele tem uma lista de pessoal para ajudar. E quando ele está acessando o site, do lado dele, tem várias informações confidenciais que a pessoa do outro lado que ele está oferecendo ajuda não tem acesso. Então, você poderia tomar vantagem de XSS se você escrevesse o script malicioso do lado da sua mensagem, mandasse essa mensagem, e se esse aplicativo não tivesse proteção contra XSS, né, ele deixava ele mandar e armazenar no banco de dados, essa mensagem apareceria lá para o suporte, e esse cara do suporte veria a mensagem, mas não veria o script que está executando, ele nem iria se tocar que o script estaria sendo executado, porque se você colocar a tag de script lá na caixa de texto, não aparece na página, né? Só o que aparece é o texto, não as tags de script. Então poderia rodar o script lá no background, enquanto o cara estava oferecendo suporte, e esse script iria rastrear toda a estrutura de HTML, DOM que ele tem,
e procurar e achar informação. Né? Nesse caso, você teria que saber onde é que está as informações, ou você poderia já mandar logo, fazer uma dump, né, de tudo e mandar para o seu servidor malicioso, e lá você analisaria aquelas informações que foram enviadas para ver se tem alguma informação confidencial, que eu tenho certeza que tem, né? Porque é o navegador do representante de suporte, ele tem acesso à informação que você não tem acesso. Tá bom, pessoal? Então, se você quiser se aprofundar mais aí, pesquisem XSS, uma vulnerabilidade de sites e aplicativos web. Era muito comum antigamente, hoje ainda se faz se você não se tocar, né? Mas saiba dessa vulnerabilidade e sempre tome cuidado quando você tomar a entrada de usuários. E não deixe eles, sempre teste, não deixe eles enviarem tags, né? Outra coisa que você pode fazer é, se eles enviarem as tags e você não estiver protegido, o seu banco de dados você pode também rastrear, fazer uma query no seu banco de dados e procurar pelo padrão, né? Faz uma regex das tags de HTML e ver se alguém não digitou ou armazenou a tag, você pode limpar, fazer uma limpeza do banco de dados dessa maneira. Então por essa é só. Até a próxima. Espero que tenham gostado dessa dica e até mais. Tchau.